Eu me converti em agosto de 2012. Antes de me converter, eu tinha tudo. Eu tinha uma vida boa, eu estava financeiramente bem, estável, noiva de um empresário. Quando eu aceitei Jesus, eu recebi aquela profecia de que Deus ia me separar do meu ex-noivo. Tudo aconteceu conforme a profecia, nos separamos e eu tive que tomar uma decisão. Ou eu voltava a me prostituir, porque o meu ex-noivo que me sustentava, ou eu ficava com Jesus e aceitava as consequências. E eu fiquei com a segunda opção, decidi ficar com Jesus, porém eu não escapei das consequências e eu perdi tudo e tive que recomeçar do zero. E foi em março de 2013 que eu tive o meu encontro verdadeiro com Jesus. Eu cheguei pra rua, cheguei a passar fome, cheguei a perder tudo. Nos meus 2 primeiros anos de conversão, eu ainda trabalhava em um salão de cabeleireira, que eu era cabeleireira e maquiadora, porém eu ganhava muito pouco. Eu ganhava em torno de 300 a 400 reais por mês. Nesse tempo eu morava com a minha mãe, mas para quem estava no fundo do poço, para quem tinha perdido tudo, para quem chegou aí para a rua, 300 reais para mim, eu já estava muito grata a Deus. Só que eu passava por muita dificuldade. Eu tinha um trabalho digno, melhor do que se prostituir. Eu preferi ganhar 300 reais por mês em salão do que ganhar 5, 6 mil em prostituição. Eu não aguentava mais a vida de prostituição. E foi quando eu decidi vencer na dignidade, não foi nada fácil, eu sofri muito. Durante os meus 7 anos de conversão, eu recebi muitas promessas, muitas profecias. E eu fui prosseguindo de cabeça erguida na dignidade, comendo pão que o diabo amassou, engolindo sapo, sabe? Aguentando humilhação atrás de humilhação. Não tinha nem roupa pra usar, gente. Durante os 5 primeiros anos da minha conversão, só usava roupa ganhada, só usava roupa usada. Tudo eu precisava de ajuda, sabe? E eu já gravava os vídeos. Lá para o 3º ano da conversão, já estava gravando alguns vídeos, eu recebi uma profecia e Deus me deu a ordem de sair do salão. E eu saí, obedeci, mesmo sem entender. E Deus falou para mim: filha minha, tudo eu vou te dar. Casa, carro, faculdade, viagens. Eu vou te sustentar e não vai sair um centavo do teu bolso. Eu vou te sustentar com roupas. Deus me prometeu que Ele iria cuidar de mim. E eu confiei e obedeci e me lancei no sobrenatural, na dependência total de Deus. Faz 4 anos que eu vivo na dependência total de Deus e ali eu vi o sobrenatural de maneira poderosa, assim. Eu lembro que nos meus últimos dias do salão, Deus já começou a mover. Foi uma mulher lá na porta do meu salão com uma caixa cheia de roupas. Ela era pastora, mas ela não sabia de nada da minha vida, porque nesse tempo eu ainda nem era conhecida. Nesse tempo eu acredito que eu tinha uns 500 inscritos no YouTube só, ela nem sabia que eu tinha canal. E ela chegou lá na porta do salão com roupas usadas. Ela era dona de um brechó e ela chegou com uma caixa cheia de roupas e ela me disse assim: Dani, Deus mandou te dar. E eu fiquei tipo, quê? Eu comecei a chorar porque, tipo, eu tava passando por muita necessidade mesmo. Eu não tinha nada o que vestir, sabe? Eu lembro que eu só tinha o uniforme do trabalho e era o que eu usava, assim, pra trabalhar. E assim foi seguindo. Eu lembro que uma mulher foi lá no salão também e não sabia de nada que estava acontecendo. Ela simplesmente olhou pra minha cara e disse assim pra mim: Dani, vamos em uma loja de roupa comigo? Eu falei pra ela: por quê? Ela: porque Deus mandou comprar algumas coisas novas pra você. E eu, tipo, fiquei: mas não precisa, não, pelo amor de Deus, não precisa. Ela: Dani, Deus falou comigo, eu estou obedecendo. Vamos. E tipo, eu fiquei muito constrangida, eu fiquei muito sem graça, sabe? Eu comecei a chorar, eu falei: mas não precisa. Ela: Dani, Deus me deu uma ordem, eu tô obedecendo, é Deus que tá te dando. E eu fui, sabe? Fiquei mal feliz. Eu lembro que ela comprou umas 3 sandálias pra mim e uns 3 vestidos novos, assim. E eram as roupinhas que eu usava pra ir pra igreja, sabe? Roupinha nova. Durante muito tempo da minha vida, assim, tinha pessoas na porta da minha casa trazer compra pra mim. Eu lembro uma mulher que ela começou a assistir os meus vídeos e nesse tempo eu ainda não tinha exposto totalmente a minha realidade. E ela era uma empresária, tinha uma fábrica de roupas. E ela falou assim pra mim: Dani, eu gosto tanto dos seus vídeos, eu posso te visitar? Saí do trabalho, eu já estava começando a me manter de maneira sobrenatural. E foi quando eu comecei a ganhar tudo. Pessoas simplesmente me procuravam e falavam: Dani, eu tenho uma peça de roupa, eu vou te dar. Dani, eu tenho esse tal perfume, você quer? Dani, eu tenho desodorante, eu tenho isso, eu tenho shampoo. Eu fiquei praticamente 5 anos da minha vida vivendo de ajuda. As roupas que eu usava eram todas ganhadas, os perfumes, os desodorantes e tudo ganhado. E só que assim, o engraçado é que não faltava, sabe? Faltava um desodorante, aí quando acabava o desodorante, Deus já provia outro. Era de maná em maná, de grão em grão, mas assim, não faltava, não ficava aquela lacuna de falta. Eu fui vivendo dessa maneira, confiando. Muitas vezes eu me desesperei, muitas vezes eu me frustrei, eu me revoltei, porque eu tinha muitos sonhos. Eu queria fazer inglês, queria fazer balé, queria fazer academia. Às vezes eu passava em frente às lojas de roupas e
e eu queria comprar umas roupas pra mim. Eu que sempre gostei de moda, sempre gostei de ser vaidosa, sempre gostei de coisa boa. Foi uma fase muito humilhante da minha vida mesmo, que eu aceitei o deserto, eu aceitei a prova. E no meio do deserto, Deus sempre me falando: eu vou te honrar, eu vou mudar a tua vida, você vai vencer na dignidade, você vai vencer da maneira certa, você vai começar de baixo, vai subir aos poucos, eu estarei contigo, nada vai te faltar. E sempre recebendo promessa: Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida. E às vezes o meu almoço, assim, durante muitos anos, durante 5 anos assim de conversão, era arroz e feijão e um ovo, um pãozinho com manteiga e um café preto. Era assim, sabe, minha vida não tinha salada, não tinha frutas, nada de luxo, era só para sobreviver. Eu sobrevivi mesmo. Durante 5 anos da minha vida foi sobrevivência total, assim. Eu peguei anemia e eu ficava doente muito fácil, e uma gripe me derrubava porque o meu sistema imunológico ele era muito baixo devido à má alimentação que eu tinha, e passando por tudo isso, eu não me desviei, eu não voltei para o mundo, não voltei para as drogas, não voltei a me prostituir. Eu aceitei o deserto e todo final de semana indo para a igreja, gravando vídeos. Então, o meu deserto ele foi muito pesado. O meu deserto ele foi muito árduo. Eu não desejo para outras pessoas passarem pelo que eu passei, mas Deus me deu vitória. Foram 5 anos de deserto, não foram 5 dias. Não foram 5 meses. Sabe o que é você ficar 5 anos da tua vida só ouvindo promessas? Eu vou fazer, sua vida vai mudar, tudo vai melhorar. E a sua vida ali, tipo, sem mudar, nada muda. E você gravando vídeos, levando esperança para as pessoas. No ano passado, em 2018, depois de 6 anos de conversão, meu canal começou a crescer e eu lembro que eu pensei em desistir. Foi quando eu ia parar com tudo, eu não estava aguentando mais. 6 anos de conversão, vivendo em santidade, fazendo da maneira correta, vivendo de acordo com a vontade de Deus, perdoando os inimigos, aguentando afronta, aguentando humilhação. Eram poucas as pessoas que me ajudavam, mas as que me ajudavam, Deus abençoava muito. Foi quando eu gravei um vídeo ano passado pensando em desistir, e eu realmente estava decidida. Eu ia parar com o canal, eu ia voltar a trabalhar como cabeleireira, eu ia desistir da obra, eu ia desistir. Como o Pedro, sabe? Voltou a ser pescador, eu já estava nesse nível aí de decepção. Eu saí da direção de Deus e eu ia embora. Eu vendi todos os meus móveis, eu estava decidida a sair dessa cidade, eu não estava aguentando mais. Eu falei: não aguento mais, eu não aguento mais, Deus manda eu ficar. E quando eu buscava Deus, Deus falava assim para mim: fica na sua casa, continua gravando vídeos, continua vivendo minha provisão, continua. Essa era a resposta de Deus: continua, não volta para o salão, não sai da sua cidade, aguenta. Essa era a resposta de Deus. E eu não estava aguentando mais. E foi quando eu desobedeci e eu falei: não, Deus, sinto muito, mas dessa vez eu não vou te obedecer. E foi quando Deus, pela última vez, me deu uma última chance, um alerta. Ele disse: se você for, você vai quebrar a cara. Se você sair da minha vontade, você vai quebrar a cara. Ou seja, Deus foi muito estreito comigo. Deus realmente, ele me colocou na rédea mesmo, sabe? Ou você faz a minha vontade, ou você faz a minha vontade, ou você vai quebrar a cara. Então, eu não tive opções, foi um momento muito difícil. A obediência que eu tive que dar ali para Deus me custou muito sacrifício, me custou sofrimento, me custou humilhação. Mas eu senti muito temor e decidi voltar à posição e obedecer a Deus. E foi quando, em 1 mês, eu abri o jogo com os inscritos do meu canal e eu contei toda a verdade. E em 1 mês, Deus restituiu tudo, sabe? Eu ganhei todos os móveis de novo. Os móveis chegaram na porta da minha casa e eu recebi, eu tava com 10 mil reais em dívida, e vocês, inscritos do canal, se uniram e fizeram uma baita vaquinha pra mim e eu consegui pagar todas as minhas dívidas. Então, ali foi um baita milagre que eu vivi, sabe? Depois daquilo, a minha vida mudou. Eu entrei no inglês, eu entrei no balé e o meu canal cresceu. E Deus me deu condições de ter tanta roupinha, sabe? Ganhei perfume importado, gente. Durante 5 anos da minha vida, eu não tinha nem perfume pra usar. Hoje, meu guarda-roupa é cheio de roupas. Hoje, eu tenho roupa pra dar. Hoje, eu tiro sacos de roupa do meu guarda-roupa e dou pra quem precisa. Na palavra do Senhor dizem, em Salmos 37, 25, que Davi disse: eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Hoje eu ganho um dinheirinho pelo YouTube. Hoje eu estou bem. Eu tenho uma vida estável hoje. E Deus me honrou. Deus me deu vitória.